Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, bom dia, né? Hoje tivemos um dia bom, hoje nós tivemos dia de boas notícias, nossa tia está em casa, nós estamos felizes e sabendo que Deus está no controle e no comando de tudo. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os amados irmãos, as amadas irmãs e rogar as bênçãos de Deus sobre cada um. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, quando diz, vou ler até o 34, ok? Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Oremos. Nós agradecemos, Pai, por este momento aqui na tua presença santa e bendita. Agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas bênçãos que tu sempre nos concedes, Senhor, pelas vitórias, Senhor Deus, pelos momentos que achamos que estamos derrotados, mas tu nos levantas, Senhor Deus, tu nos ergues, tu nos colocas, Senhor Deus, em lugares altos. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós te amamos e nós te adoramos em espírito e em verdade. A tua soberania, Senhor Deus, está acima de tudo e de tudo. Como criação, como criador de tudo, Senhor, tu nunca falhaste conosco, Senhor. E por isso nós confiamos e nos entregamos a ti. Usa-nos, ó Pai, para louvor e glória do teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos falar sobre um assunto que talvez seja muito batido, né? Mas quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos observar que o apóstolo Pedro ele é um daqueles que mais se destaca dentre os 12. Era um homem que não tinha estudo, conforme você vai olhar lá em Atos capítulo 4, no verso 13, não custa nada olharmos, né? Quando a gente vê como é difícil servir a Jesus, quando ouvimos falar, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Em nenhum momento pôde-se negar que aqueles homens realmente eram homens convertidos. Aqueles homens amavam a Jesus mais que tudo. E Pedro tinha uma personalidade que às vezes vacilante, porque Pedro era um homem impulsivo, era um homem que se deixava levar muitas vezes pelos seus impulsos. Mas Jesus reconheceu a Pedro como um servo de Deus, que seria um homem obediente à palavra, seria um homem obediente a Jesus, que aprendeu de Jesus e aprendeu com Jesus e de Jesus. Pedro obedeceu a Jesus, mas antes de chegar até aí, Pedro vacilou. Pedro se deixou levar por Satanás. E no versículo 31 vemos que Satanás pediu permissão para perturbar a todos os discípulos. Encontramos esta ideia no pronome vos, né, que está no plural. E mais de uma vez vemos que Satanás só age quando Deus permite, assim como fez com Jó. Após ser liberado a agir, Pedro foi tentado e quase caiu de vez. E o primeiro passo foi a ambição. Queria um lugar de destaque no reino de Deus. Buscava posição. E quantos
dos nossos dias de hoje abandonam a Deus, almejando posição de destaque nesse mundo, mesmo desejando ser em nome de Deus. Quantas pessoas aguardam um momento para tentar crescer, nem que seja com a queda dos outros. Mas o segundo passo que nós vemos aqui de Pedro, para a sua quase queda, foi a arrogância. Lá em Lucas, capítulo 22, no verso 33, quando ele disse: Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Fui arrogante, e isto o ia afastando do Mestre e se aproximando das trevas. E você, onde está? Como estão os rumos da sua vida? Para as trevas ou para a luz? Mas o terceiro passo a ser mostrado aqui era que Pedro era inconstante. Ele nos mostra que ele foi incapaz de vigiar, e aquele que na vigia está a um passo de entrar nas trevas. Aquele que vacila quando está vigiando está a um passo de entrar nas trevas. E você, amado irmão e irmã, está sendo constante em sua vigília ou está dormindo, como Pedro, na hora em que o Mestre mais precisava? Por isso, meus queridos, nós precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos buscar mais a face de Deus. Vocês imaginem, eu tiro muito como exemplo, às vezes eu cito, que quando servi o exército, a gente, por um vacilo, às vezes, podia ser preso. Porque quando estávamos de sentinela ou estávamos fazendo a ronda nos paióis, tinha sempre o sargento da noite ou o responsável pela vigília da noite que fazia ronda para saber se nós realmente estávamos vigiando o quartel ou estávamos dormindo. E vimos muitas vezes alguns serem pegos sentado em uma pedra, encostado no fuzil e cochilando. E no outro dia, qual era o destino? Era um dia, era 24 horas na prisão. Essa era a decisão de um homem, de homens, né, como soldados. Mas a decisão de Deus, ela é mais grave, ela é mais pesada. Ela vai cobrar muito mais de nós, se nós não vigiarmos e orarmos. Se nós continuarmos olhando apenas para dentro de nós e esquecendo de olhar para Jesus. Nós precisamos buscar mais, estar com Jesus e vigiar mais a nossa vida. Por isso, nós precisamos viajar. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 50, nós ainda vemos que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Alguns dizem que foi o próprio Pedro, mas aqui em Lucas diz apenas que um dos discípulos feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador, Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Meus amados, vemos que Pedro dá um passo para as trevas, passa a agir com violência. Em Lucas não temos o nome de quem praticou essa violência, mas em João 18:10 afirma que foi Pedro.
E Jesus imediatamente o repreendeu, porque Pedro estava fazendo a vontade daquele que recebeu permissão para tentá-los. Mas Pedro continua sua caminhada rumo às trevas. Em Lucas 22:50. Após Jesus ser preso, Pedro o continuava seguindo de longe. Mas por que isso? Por que segui-lo de longe? Vocês, amados, seguem a Jesus de longe ou estão cada vez mais perto dele? Satanás aqui, de um modo tão sutil, agiu de um modo tão sutil que Pedro não se perde, até sentar-se ao redor dos inimigos de Jesus, participando daquela roda. Nós podemos chamar até a roda dos escarnecedores, né? E cumprir-se ali o que Jesus havia dito que aconteceria. Pedro esfriou espiritualmente. Ao invés de morrer por Jesus, mata Jesus. Você, meu irmão, está perto ou longe de Jesus? Você já sondou seu coração? Você já viu como está o seu coração? Seria bom se você pudesse ver. Por fim, Pedro chegou ao fim do poço. Negou ao Filho de Deus. Porque antes mesmo que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negou. Chegou um e perguntou: Este não é um dos que andava com Jesus? Este não é um? E ele: Não, nunca o conheci, nunca o vi. Por 3 vezes ele deu essa resposta. Ah, pobre Pedro, em sua quase queda, experimentou o que não pensava, mas quando despertou, quão grande dor tomou conta do seu coração. Sua ambição, substituída pela cadeia de sua arrogância, foi ferida pelas dores do inferno. Sua vigilância pelo sono da tentação, sua violência pela covardia, sua promessa de morrer por Jesus de longe, sua palavra de estar sempre com Jesus, trocada pela roda dos escarnecedores. Quando em nossos dias, quantos em nossos dias não agem assim? Deixam de viver sobre o brilho da cruz do Senhor para viver nas trevas. Satanás usa desta maneira muitas pessoas dessa mesma forma. E desta maneira, muitos são traídos pela língua, são traídos pela forma como falam, palavras torpes, palavras libidinosas, proferem mentira e lança penosamente coisas impuras sobre outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina a pensar nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima. Colossenses 3:2 e Romanos 12:2. A outros Satanás cega e só deixa ver as impudicícias. A outros segura pela mão para praticar a violência. E a outros Satanás segura pelos pés, deixando de vir à casa de Deus para ir ao teatro, ao cinema, ao futebol, preferem ir à roda dos escarnecedores. Mas lembrem-se, Deus rogou por Pedro e ele roga por ti, conforme Lucas 22:32, quando ele diz: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É uma pena que ele não cumpriu o que ele disse que faria. Pelo contrário, negou a Jesus 3 vezes. Ele nos afasta de Deus, Satanás nos afasta de Deus. E quando nós nos quebrantamos, nosso coração
nós sabemos que a promessa de Deus ela é cumprida. Sabemos que a palavra de Deus não falha conosco. No Salmo 51, no verso 19, Deus está pedindo que nós nos quebrantemos. E eu lembro também quando Deus diz: cria em mim um coração novo, um coração reto. Não retira de nós o teu Santo Espírito. Torna-nos a dar-nos a alegria da tua salvação. Quando nos libertamos das cadeias de Satanás, nós saímos imediatamente a glorificar a Deus. A atitude é uma só: se afastar da ordem de Satanás. Não querer ser um vitorioso apenas, mas ser um vitorioso em Cristo Jesus. Não querer deixar as promessas de Deus nas nossas vidas apenas na palavra, mas observando sempre que as promessas de Deus por nós são cumpridas. Há sempre alguém intercedendo por você, querendo lhe libertar, e o maior deles é Jesus Cristo. O Filho de Deus mesmo intercede por nós. E o Espírito Santo age por nós com espíritos, com gemidos inexprimíveis. Pare para pensar. Será que você tem vivido assim em Cristo Jesus? Nós precisamos voltar a ser aqueles crentes fiéis de intercessão ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Oremos. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela porção da Tua palavra que hoje podemos falar ao Teu povo, Senhor. Olha para cada um de nós, Senhor Deus. Nos ensina, nos capacita a sermos servos fiéis, a não vacilarmos, a não deixar que Satanás nos use, Senhor, tentando nos derrotar, mas que nós vençamos, Senhor Deus, por ordem e por amor de Jesus Cristo, Senhor. Nós olhamos que Pedro só abriu os olhos para o seu pecado quando viu o olhar de Jesus a caminho do Calvário, Senhor, e pôde ver o que Jesus disse havia se cumprido. Ó Senhor, que nós possamos olhar para os olhos de Jesus e ver a sua alegria porque nós somos fiéis a Ele, Senhor, e que nós não nos desviamos dele, Senhor. Agradecemos por todas as bênçãos que Tu tens nos concedido, Senhor. São tantas bênçãos que nós não podemos contá-las, Senhor, mas resolvemos contar apenas as nossas perdas, os nossos erros, Senhor. Contemos a Deus também as nossas bênçãos e como Ele tem sido importante nestas bênçãos. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão. Abençoa, Senhor Deus, a nossa irmã Cláudia, o nosso irmão presbítero José Batista, que estão completando 35 anos de casados, Senhor Deus, completaram ontem. Abençoa nossa irmã Cláudia, que estará aniversariando, Senhor Deus, no dia de amanhã. Abençoa, Senhor Deus, os aniversariantes desta semana. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja do Senhor Jesus, que se reúne em toda a face da terra, mesmo que de forma virtual, Senhor. Mas logo estaremos presentes como um só corpo, Senhor, unidos em Cristo Jesus. Oremos pelas nossas autoridades, oremos pelos nossos líderes, oremos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão carecendo de Ti. Ó Senhor, te pedimos pela Liduína, Senhor Deus, irmã da nossa irmã Rita Regis, que está passando também por este momento difícil. E agradecidos pela cura do Rafael, da Cristina, Senhor Deus. E pelo pastor Edivaldo, e por todos aqueles que foram curados, Senhor Deus, que nós podemos dizer: Maranata, ó vem, Senhor Jesus, porque Tu estás no comando de tudo e no controle de tudo. Cuida de nós, Senhor Deus. Quando dizemos Maranata, não quer dizer que Tu vem apenas para arrebatar a Tua igreja, Senhor Deus, mas Tu vem para cuidar de nós, Senhor Deus,
e para olhar por nós. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e dá-nos uma noite de paz sob teus santos e benditos cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Amém.